Saravá, sou Zé Pilintra, o homem da fita vermelha, e que nos caminhos tem espinho na roseira. Muitos já me perguntaram por que me chamam doutor. É doutor dos desvalidos e das ervas, é senhor. Boa noite. A respeito dos incensos, até mesmo aqueles que são tóxicos e atribuídos a esta ou aquela entidade sem nenhum fundamento, têm um efeito de acalmar o espírito, prepará-lo seja para meditação, para um namoro, para uma limpeza energética. Muitos incensos, por outro lado, têm cuidados específicos, seleção de ervas e preparos para cada situação, para linhas de entidades de umbanda ou não, entre mentes, como o seu Zé disse, todos eles, até mesmo pela intenção de quem os utiliza, traz o benfazejo esperado para cada situação. Com relação à defumação, da qual o seu Zé já falou no outro encontro, existem as defumações básicas, aquelas que todos conhecem numa gira. Os membros de uma casa veem o preparo, com ervas específicas e aquelas já vendidas em preparados. Porém, existem outras formas, tanto para um terreiro quanto para limpezas específicas de ambientes externos ao terreiro, que trazem elementos específicos também, elementos muitas vezes ligados à regência de uma casa, do dirigente específico que fará a defumação. Seu Zé cita esses casos porque, não apenas porque há uma pergunta sobre conhecimentos gerais de sacerdócio ou de espiritualidade, mas para que se saiba que há o chamado segredo de religião, e nesse segredo de religião algumas ervas, alguns preparados especiais, são de responsabilidade do dirigente, seu Zé repete, conforme a situação específica ou conforme a sua coroa mediúnica. A respeito dos aprendizados em geral, tudo é uma somatória. Foi-se o tempo em que o médio dizia: eu não preciso me preparar por meio da reflexão, do estudo de livros ou não. Basta que venha o guia espiritual e ele trabalha. Não. Todo o aprendizado, a princípio que não tem relação alguma com o serviço mediúnico, tem, primeiro, pela formação do caráter, da personalidade do médium, segundo, com relação àquilo que será feito na casa espiritual, no templo umbandista. Nesse sentido, nunca deixem de estudar, e seu Zé não fala apenas de livros, mas de aprender com as palestras, com as orações, com as meditações, ouvindo a espiritualidade e sabendo filtrar aquilo que é de acordo com o trabalho. Muitas vezes um médium tem muitos conhecimentos, sejam eles da terra ou espirituais ou combinados, mas num determinado trabalho mediúnico ou numa corrente específica de trabalho umbandista não se usam aqueles instrumentos. São errados, seu Zé? Não estão para aqueles momentos. Imagine-se um médico que tenha uma grande maleta com instrumentos de trabalho. Numa cirurgia, ele não vai utilizar todos, apenas aquele que é necessário. Seu Zé vai dar um exemplo característico deste cavalo, quando estava no preparo para a dirigência espiritual, para sua saída de Pai Maior. Ao longo dos tempos, antes do recolhimento específico, teve contato com várias entidades que trabalham com a sua então dirigente que o preparava. Esses contatos eram secretos. Mais uma vez o seu Zé fala de segredos de religião. E assim foi explicado ao cavalo. Em primeiro lugar, porque cada dirigente tem a sua forma de trabalhar de acordo com a coroa mediúnica, mesmo sendo originários ambos da mesma casa, ou sendo uma mãe a preparar um pai a preparar outro pai, uma mãe, não importa. Em segundo, foi-lhe explicado, caso específico, que aquela mãe, por ser médium totalmente inconsciente, tem uma outra forma de aprendizado que ela tem que buscar, externo aos conselhos da espiritualidade, enquanto o cavalo tem formas distintas de aprendizado.
Isso seu Zé diz para que não se pense que segredo de religião é privilégio, mas é uma forma, em primeiro lugar, de defender os conhecimentos daqueles que querem adquiri-lo para fazer o mal, uma vez que os elementos são neutros em si. Uma erva pode ser remédio ou veneno. Em segundo lugar, para que se respeite a individualidade de cada qual, inclusive de cada dirigente espiritual, mesmo que ambos atuem numa mesma casa. Então não parem de aprender. Seu Zé relembra, não apenas pelos livros, pelos cursos que fizerem, pelos estudos externos à Umbanda, mas também a cada caminhar até o serviço, a cada tratar um animal, a cada convivência com um irmão. Tudo isso é aprendizado que se soma ao desenvolvimento mediúnico, e seu Zé relembra, o desenvolvimento mediúnico dura toda uma existência. Ele não é um término quando o médium dá um determinado número de deitadas e chega a um número específico de anos no santo, como se diz, ou mesmo quando se torna dirigente espiritual e depois dá obrigações temporárias. Ele não acaba. Com relação a este momento específico de recolhimento por conta de pandemias, o que o seu Zé pode dizer em relação à pergunta específica é: para se cultuar orixás, guias e guardiões em sua casa, até mesmo porque a pergunta feita pelo moço é de alguém que pertence a uma casa específica, siga-se a orientação desta casa. Entre mentes, como todos terão acesso a esta resposta, o que o seu Zé pode acrescentar é o seguinte: primeiro, seu Zé, eu não sei usar elementos para cultuar orixás, guias e guardiões. Cultue no seu coração, agradecendo, fazendo uma prece com as palavras que brotarem. Não precisa utilizar elementos se não tem uma orientação específica de acordo com o fundamento de cada casa. Agradeça ao caboclo, agradeça a proteção do Exu, agradeça aos orixás. Seu Zé, mas eu não sei qual é o orixá pai ou mãe de cabeça. Agradeça a todos, conforme uma listagem, inclusive, distribuída ao longo das semanas, embora ela também varie de casa para casa, de região para região. Segundo, existem elementos que podem ser utilizados por todos, não apenas na Umbanda ou no Candomblé, inclusive. Pode-se acender uma vela para o anjo de guarda com um copo d'água, colocar acima da cabeça, num local acima da cabeça. Seu Zé, mas não é possível fazer isso em minha casa, não há esse local. Então faça com a firmeza de pensamento e coloque-se sobre uma mesa a vela e o copo d'água. Ou coloque-se a vela na testa, evidentemente antes de acendê-la, com a intenção de que ilumine o seu anjo de guarda. Quando terminar a vela, jogue-se a água em água corrente, pode ser uma pia. Também e em especial por ser este um tempo de preparos e cuidados com a saúde, qualquer pessoa pode fazer uma firmeza para o Obaloaê com os seguintes elementos: uma vela, que pode ser branca, e um copo d'água, pedindo bênção, saúde e proteção ao Obaloaê, as correntes médicas, correntes de curas. Esta água, quando terminar a vela, pode-se beber, porque ela é um remédio que foi abençoado. Existem ainda os pontos cantados. Vocês podem ouvir nas radiolas, nos aparelhos telefônicos, mas, seu Zé, não há perigo de incorporação? Evidentemente que não, senão todo umbandista que ouve pontos viveria incorporado, porque os ouve em vários momentos do dia, às vezes até no trabalho. Mas, seu Zé, se eu sentir uma vibração muito forte e ainda não tenho firmeza, não tenho os inícios do desenvolvimento, então se desligue e peça às entidades que respeitem o equipamento físico e a disciplina de casa, se houver, e de médium, ou seja, de cada um. Seu Zé espera que com essas orientações, existem outras, evidentemente, ligadas especificamente a cada casa, a cada orientação de Umbanda, mas seu Zé espera que sirvam para que todos, em primeiro lugar, acalmem o coração e, em segundo, tenham a certeza de que a espiritualidade não é um bicho de 7 cabeças, até mesmo porque a espiritualidade sagrada não vai fazer o mal a ninguém.
Por outro lado, é preciso ter disciplina e cuidados, porque se manipulam elementos e muitas vezes os indivíduos não têm conhecimento, preparo, embora haja boas intenções. Boa noite.